Oi pessoal, de volta aqui, né, pra gente resolver aí os exercícios aí de aula, né, segunda parte aí de esfera, os exercícios 5 e 6 aí da apostila 3, né? Então vamos lá, espero que você tenha tentado resolver antes, né? Então, vamos ler o enunciado aqui rapidinho. Unicamp 2015, tá? Questão aí relativamente recente, né? Bom, um cilindro circular reto com raio da base e altura iguais a rão. Então, o raio da base vale rão, a altura também vale rão. Tem a mesma área de superfície total, ou seja, a área total desse cilindro, que uma esfera de raio. Então, ele falou que a área total desse cilindro tem o mesmo valor que a área total de uma esfera cujo raio é quanto? Bom, primeiro, em se tratando de um teste, dá para fazer uma pequena trapaça, que é a gente ir na tentativa, né? Pega cada uma dessas alternativas, calcula aí a área total e compara com a área total do cilindro reto nessas condições. Mas, né, isso é o último caso, tal. Nessa situação, melhor pensar na situação prática, ó. Tá aí a esfera, né? Lembrando que é tridimensional aí, e tá aí um cilindro. Do enunciado, o que a gente já sabe, né? Primeiro, queremos o raio da esfera, então chamei isso aqui de x, né? O raio da esfera. Sabemos que a altura do cilindro vale rão e o raio da base do cilindro também vale rão. Aí, tendo desenhado, notem que nesse caso nem havia necessidade de desenhar. Quem tem boa imaginação, pensa, poxa, esfera de, eu quero determinar o raio X, né, a altura, tal, faz direto, tá? Mas eu recomendo sempre fazer a figura para entender o que está rolando. Nesse exercício, eu diria que é até relativamente simples, dá para fazer direto, mas em outras situações, né, faz a figura, tá? E outra coisa importante que eu já tinha comentado ali na parte um, mas reforçando, cuidado com a notação, hein? Né? Rão é o raio da base e a altura, e não vai chamar de R aqui o raio da esfera, que é o que você quer descobrir, então é o X da questão, né? Cuidado aí, como eu falei na parte um, tem muitos raios agora, então bastante cuidado. E uma consideração antes de partir para a briga aí, né? Resolver o exercício aí. Notem que parece que esse é um cilindro equilátero, mas não é, tá? No cilindro equilátero, a altura é igual ao diâmetro da base. Ou ainda, a secção meridiana é um quadrado. Então, a altura teria que ser 2 rão, tá? Então, não é um cilindro equilátero. Mas enfim, estabelecendo as relações do enunciado, sabemos que a área da superfície dessa esfera tem que ser igual à área total do cilindro. Ele diz, ó, superfície total do cilindro. E aí, a área de uma superfície esférica, nós vimos no resumo teórico, é 4π vezes o raio da esfera ao quadrado, né? O raio é o x da questão. Tudo isso tem que ser a área total do cilindro, lembrando aqui, ó, deixa eu só fazer reforçar aqui, a área total do cilindro a gente decompõe em duas parcelas. É toda a área lateral, a área da superfície arredondada aqui, mais 2 vezes a área da base. Não pode esquecer que tem duas bases, né? Deixa eu reforçar aqui a vez. Duas bases, tem a tampinha de cima e a de baixo. Cuidado, não vai esquecer. Uma vez, né, numa prova aí de ensino médio, eu lembro que eu perdi os pontinhos da prova só porque eu esqueci disso aqui, tá? Então, às vezes você sabe toda a ideia tal, passa batido o detalhezinho e já muda o resultado. Bom, mas enfim, e aí, substituindo, lembrando, quem que era a área lateral do cilindro? Pensa naquela estratégia de recortar aqui, olha a minha tesourinha aqui, né? Você recorta aqui e estica, planifica a superfície lateral. E aí isso era base vezes a altura do retângulo, porque é um retângulo a planificação. A base desse retângulo é o comprimento dessa circunferência da base, 2πr. E a altura do retângulo é a própria altura do cilindro.
Então, a área lateral era 2πr vezes h, né? 2πr comprimento da circunferência da base vezes a altura do cilindro, mais 2 vezes a área da base, é a área de um círculo de raio é rão, então π é rão quadrado. Como h, ele disse no enunciado que também vale é rão, substituindo 4πx² é 2πr vezes o r. Né? Então, essa altura h, a gente sabe que vale é rão também, né? E aí dá para juntar isso tudo aqui, ó, né? Porque 2πr vezes r dá 2πr² mais 2πr², o que nos leva a 4πx² é igual a 4πr². E aí, olha só, né? Deixa eu até mudar a cor aqui para não confundir. Esse 4π que apareceu multiplicando aqui x² simplifica com esse 4π daqui, que equivale a dividir ambos os membros por 4π. Isso nos leva a x² é igual a é rão quadrado. E aí, extraindo-se a raiz em ambos os membros, lembrando que nesse caso a gente não leva em conta os negativos, porque nunca vai ser negativa aí a medida do raio, tá? É geometria, né? Então, ó, simplifica essa raiz com esse quadrado, simplifica essa raiz com esse quadrado também. Isso nos leva a x igual a r, alternativa D. Beleza? Tranquilinho, né? Esse é um exercício estritamente literal, né? Então, enfim, você tem que dominar essa linguagem algébrica também, né? Cuidado aí, tá? Cuidado com as simplificações, com as operações, né? Mas eu diria que, pensando em primeira fase, é um exercício tranquilo, né? Exercício relativamente simples aí, tá? Eu diria, inclusive, né? Eu vou mais, é a cara da Unicamp, tá? Para quem está pensando e mirando aí na Unicamp, é a cara da Unicamp, tá? A primeira fase da Unicamp é bem assim. Bom, e exercício 6, para a gente finalizar aí o estudo das esferas, né? Estadual de Goiás, novembro de 2014. Suponha que haja laranjas no formato de uma esfera com 6 centímetros de diâmetro. Cuidado aqui, ó, diâmetro, tá? Então, enfim, não é o raio. E que a quantidade de suco que se obtém ao espremer cada laranja é 2/3 do seu volume. Então, as laranjas têm o formato de esfera. Quando a gente corta e pá, espreme a laranja, 2/3 do volume dessa esfera é suco. Beleza? Bom, sendo o volume dado em litros, tá aí? Né? Então, cuidado aí, tem o lance da mudança de unidade aí. Nessas condições, se quiser obter 1 litro de suco de laranja, deve-se espremer no mínimo, né? Então, enfim, você quer obter 1 litro, quantas laranjas são necessárias para espremer, né? Diâmetro 6 é um diâmetro razoável, né? Então, é um exercício bem de situação prática mesmo, né? E 2/3 do volume ser líquido, né? Ser o suco aí é um valor razoável aí, questão bem bacana. Então, olha só, vamos lá. Primeiro, sendo N o número de laranjas que a gente vai espremer para fazer suco de laranja, né? Então, o que a gente sabe? N vezes o volume do suco de cada laranja tem que ser maior ou igual a 1 litro. Que a gente quer obter, né, 1 litro. Então, como não vai dar redondinho, a gente transforma a sentença numa inequação. Então, o número de laranjas vezes volume de suco de cada laranja, essa conta tem que superar 1 litro. Que a gente quer espremer no mínimo quantas laranjas. Beleza? Bom, e aí do enunciado, volume de cada... Opa, primeiro lembrete aqui, estava esquecendo. Lembrete, ó. 1 centímetro cúbico é 1 mililitro. 1 decímetro cúbico é 1 litro. 1 metro cúbico são 1000 litros. Lembra que a gente já tinha revisado isso, né? Ó, isso tem que lembrar. Aparece direto no Enem,
tá? Não só em provas de vestibulares, mas Enem também cobra direto esse lance de você fazer conversões aí de unidades, né? E o volume do suco de cada laranja do enunciado é 2/3, olha só, né? É 2/3 do volume da esfera correspondente. Então, olha só, né? N vezes o volume de cada laranja é 2/3 do volume da esfera correspondente, né? Ó, tá aqui, ó, volume do suco de cada laranja, dá 2/3 aqui do volume da esfera, dá isso aqui. Essa foi a substituição que a gente fez, e isso tudo está multiplicado pelo número de laranjas que a gente vai espremer. E tem que dar mais que 1000. Então, se eu espremer 10 laranjas, 10 vezes 2/3 do volume da esfera tem que dar aí mais que 1000 ml, né? Porque 1 litro são 1000 ml. Tudo bem? Bom, e aí seguinte, né? Efetuando-se aí as substituições, né? Quem que era o volume da esfera? Era 4/3 de πr ao cubo, tá aqui. Né? Então, N vezes o 2/3 do volume da esfera, que é 4/3 do πr ao cubo, tem que ser maior ou igual a 1000 mililitros, que são 1000 centímetros cúbicos. Por que eu estou fazendo isso? Né? Eu fiz a substituição, mas enfim, por que agora? Porque foi dado que a esfera tem 6 centímetros de diâmetro. Centímetros. Então, essa conta aqui, ó, eu vou fazer em centímetros. Então, por isso que eu mudei, né? Transformei esse litro em centímetros cúbicos. 1 litro são 1000 mililitros, que são 1000 centímetros cúbicos. E aí, fazendo as operações, 2 vezes 4 aqui dá 8, 3 vezes 3 dá 9. Ele pediu para usar π igual a 3,14. Olha aqui no cantinho, ó. Use π igual a 3,14. Né? Então, 3,14 vezes o raio, que é 3, né? Se o diâmetro é 6, o raio é 3 ao cubo. Tudo isso tem que ser maior ou igual a 1000. Notem que dá para dar umas simplificadas aí. Opa, deixa eu mudar aqui a cor, ó. Simplifica esse 9, 3 ao cubo, é 3 vezes 3 vezes 3, é 27, né? E 27 por 9 dá 3, beleza? Então, isso nos leva a... Né? Opa, a flechinha saiu atrasada, saiu retardada aí, né? Com retardo aí. Mas enfim, é N vezes o 8 vezes 3,14 vezes 3, né? Porque simplificou aqui. Maior ou igual a 1000. E aí, uma dica agora de aritmética. É só achar o N, resolve essa equação aí, tá aí, né? Mas, vocês viram que tem quebradinho? Sempre que tem quebradinhos, e dividir, multiplicar quebradinhos ainda vai. Agora, dividir quebradinhos é chato, né? Põe chato nisso. Então, olha só, primeiro passo, vamos dividir ambos os membros por 8, porque 1000 está na tabuada do 8. É divisível por 8. Então, dividindo-se ambos os membros por 8, vai acabar simplificando ali, ó. Então, simplifica esse 8 com esse 8. E 1000 dividido por 8 é 125. Não é? Então, já tornamos a conta mais amigável. Vai sobrar N vezes 3 vezes 3,14, 9,42, é maior ou igual a 1000 por 8, que deu 125. E aí, aquele lance que eu falei, eu poderia passar dividindo, ou dividir ambos os membros por 9,42, só que conta chata. Vamos usar, né, nossas habilidades numéricas. Primeiro, se N fosse 10, 10 vezes 9,42, multiplicar, eu escolhi o 10 porque multiplicar por 10 é fácil, né? Quando eu multiplico por 10, eu ando a vírgula uma casa, daria 94,2, que não é maior que 125. Então, o N vale mais que 10. Mais que 10, mas eu faço 11, 12, aí vamos usar o fato de ser um teste, ó. O primeiro valor aqui é 13. 13, 14, 15, 16. Então, vamos substituir o N por 13. Se eu faço
13 vezes 9,42, que esse sim é facinho, vai lá no rascunho, faz lá 9,42, vou até escrever aqui, vezes 13, né? Vai lá no rascunho, faz essa conta aí, ó, vai dar 122,06. Então, o N tem que ser mais que 13. Porque eu quero que essa conta dê mais que 125. Ó, deu 122. Se eu substituir o N por 14, vai lá no cantinho, faz a mesma conta, só que substitui ao invés de 13 vezes 14. Deixa eu apagar essa porqueira aí. Que feio. Então agora vamos fazer bonitinho, né? Então vamos fazer 9,42 vezes o 14. Faz lá no rascunho, vai dar 131,88. Já deu mais que 125. A gente quer que esse produto dê mais que 125. Já deu mais, ó. Conclusão, então. Se N for 14, já dá mais 15, 16, 17. Tem infinitos valores que tornam essa sentença verdadeira. Qualquer número aí, né? Do 14 para frente, pensando em números inteiros. Só que a pergunta deve se espremer no mínimo. Então, o menor número que serve aí é o 14. O 13 não serve. 14 serve, mas serve 15, 16, 17. Mas o menor de todos é o 14. N igual a 14, ó. Alternativa B, né? Logo, o número mínimo é 14. Ufa! Tranquilinho aí, né? Às vezes alguns exercícios de vestibular tem esse detalhe aí de fazer continhas quebradas, né? Aí não tem jeito. Por isso aquela outra recomendação. Dá uma vontade enorme de pegar o seu smartphone que está aí do seu ladinho e fazer a conta na calculadora. Resista, tá? Resista, porque você vai acertar agora, mas vai errar na hora do vestibular. Então faz essa continha. Por isso que eu perdi um tempo aí, perdi entre aspas, né? Explicando para vocês aí essa minha estratégia aritmética, né? Isso é importante também aí para você se dar bem no vestibular. Bom, então foi isso, essa é a aula 19. Com base nisso, vocês já conseguem fazer a TM, a TC correspondente a essa parte aí da matéria, né? A aula 19. Beleza? Então, até a aula 20. Ainda tem a aula 20, tá, pessoal? Então, até a aula 20.